Pode ir. Pode. Bom dia, gente. O primeiro plantão Tira Dúvidas de 2024, e a gente está aqui empolgadíssimas, né, para que, de fato, a gente, nessa reta final da edição do selo, a gente consiga não só realizar as nossas atividades, mas garantir, que é o nosso foco maior, né, garantir a proteção das nossas crianças e adolescentes. Então, é um prazer imenso estar aqui, representando a CERT, representando essa instituição tão carinhosa, né, com todo mundo, que, na verdade, a CERT, ela abraça, né, não só a equipe, mas também todos os municípios, e dizer que é uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Né, para quem não me conhece ainda, porque eu sou nova, eu entrei em agosto do ano passado, mas já conheço muitos rostinhos e rostinhos aqui dos 3 estados. Eu sou a Catiusca, sou assistente social e estou como representante, né, na CERT do Resultado Sistêmico 6, atendendo, né, a vocês diariamente. E nós vamos falar hoje de uma das atividades do Resultado Sistêmico 6, que são as 5 ações e campanhas. Então, agradecer demais. Agradecer também a Eulália, que abriu a sala, que está aqui, companheira sempre, minha parceira de tudo. E eu acho que a Salete também entrou. A Salete. A Salete está conosco. Enfim, agradecer a todo mundo, a minha equipe, e passar a bola também a Eulália para você fazer essa abertura e a gente começar a conversar, tá? Fique à vontade. Oi, gente, bom dia para todos, para todas e todos. É muito bom estar aqui, deixando claro para vocês também que nós fizemos um movimento, né, diferenciado nesse início de semestre na CERT, nesse início de ano. Deveríamos voltar todos dia 15, né, desse recesso, porque já entramos pós-24, na realidade. E aí tem a entrega das 5 ações no dia 12, então a gente dividiu a equipe, boa parte da equipe ainda não voltou, né, para deixar claro para vocês, caso vocês estejam acessando também alguns contatos e não estejam conseguindo. Né? Eles voltam na próxima segunda, mas nós estamos aqui, sobretudo o pessoal da parte da proteção social, da assistência, os articuladores dos estados. Então, agradecer demais a presença de todo mundo. Compreendemos algumas ausências aqui hoje também, em virtude de muitas posses de conselheiros tutelares já nos municípios, né? E aí também, como a Catiusca dizia, é um dia muito emblemático para a gente falar de proteção, empossando também figuras tão importantes nesse movimento, né? De proteção integral de nossas crianças e adolescentes. Então, em nome da nossa coordenadora Graça Lima, da A7, eu agradeço demais a presença e, como o Cláudio Regiane já dizia no chat, está na reta final. Vamos embora, que agora para dar 6 meses e a gente certificar é assim, ó, voando, né? Então, vamos embora. Um beijo para todo mundo e, Cátia, vai contigo, tamo junto. Vamos sim. Eu tenho uma apresentação que eu vou tentar aqui já compartilhar com vocês. Quando eu começar a compartilhar, eu não vou conseguir ver os rostinhos, e aí eu peço a tua ajuda, tá? Para que, de fato, se alguém levantar a mão ou quiser falar, que aí a gente vai fazer um bate-bola, e vai ser rápido, em função também do dia de hoje. E aí, gente, agradecer, né, novamente a presença de vocês e falar que hoje, nessa sala, nesse nosso encontro, nós vamos nos deter às 5 ações e campanhas. E aí, apareceu para vocês? Ainda não. Ainda não? Mas vai aparecer. Apareceu. Veja aí. Vai aparecer? Veja Apareceu. Se vocês conseguem ver. No modo apresentação, amiga. Pronto. Vou colocar agora. Vejam se vocês conseguem ver. Aí, viu? Agora, está no modo apresentação? Acho que vai ainda. Para mim não vai ainda. É porque a internet é assim, ela também está começando o ano. Gente, assim, é um prazer, como eu disse a vocês, mas nós estamos nessa reta final, né, da edição do selo, e nós vamos falar e nos deter hoje a falar sobre as 5 ações e campanhas. Essa apresentação nós já até realizamos em novembro, iníciozinho de novembro, um momento mesmo de compartilhar algumas reflexões sobre as ações e campanhas. Nós percebemos, né, durante todo o processo de registro das informações das ações e campanhas, algumas dúvidas
em relação a esse registro, ou também o porquê de realizar algumas ações e campanhas. E aí, eu apresento aqui para vocês, podem me interromper a qualquer tempo, tá? Que eu não estou vendo ninguém. Eu compartilho aqui com vocês algumas reflexões. Por que é importante a gente realizar essas ações e campanhas? Primeiro, porque a gente precisa focar nessa redução, né, desse índice de violência tão absurdo que nós presenciamos nas cidades brasileiras, né, nos municípios e em alguns espaços. Também porque a gente quer proteger as nossas crianças, e a gente tem uma lei, que é a 13431, de 2017, que fala sobre essa proteção. Então, para subsidiar a implementação dessa lei, nós queremos realmente que essas ações e campanhas aconteçam. E, claro, para promover também a atuação do sistema de garantia de direitos, de forma coordenada, intersetorial, sistemática. Não dá para olhar para situações de violência e não focar de forma integrada. Então, todas as nossas ações, e o Unicef traz de uma forma muito respeitosa, entendendo a realidade também dos municípios, como uma sugestão e uma atividade, a realização de ação e campanha que promova isso. Então, a partir do momento que eu entendo que eu preciso reduzir o índice de violência contra crianças, que eu preciso subsidiar a implementação da lei, porque essa lei ela precisa ser implementada, e fazer isso de forma coordenada, intersetorial e sistemática, essas ações e campanhas não tem como não dar certo, tá? Então, nós propomos isso e essa reflexão. A partir disso, e da disseminação dessas estratégias de enfrentamento e da articulação entre os órgãos do SGD, né, do Sistema de Garantia de Direitos, nós começamos a perceber, à medida que os municípios começam a registrar, o compromisso e o engajamento dos atores da rede de proteção, em prol das crianças. Hoje a gente tem, né, hoje em especial, a posse de novas e novos conselheiros tutelares. E nós sabemos que o Conselho Tutelar é um órgão importantíssimo nessa rede de proteção. Mas não só tem o Conselho. Então, o Conselho Tutelar ele precisa também do suporte, do apoio de toda uma rede de proteção. Então, quando a gente dissemina, quando nós, enquanto gestão municipal, realizamos ações e campanhas, nós pensamos, para além da proteção, nós pensamos também em atender de forma veemente e combater as várias formas de violência. Né? E quando a gente fala da prevenção das violências, o que é isso? Né? A gente tem no resultado sistêmico 6 ações de prevenção e resposta às violências. A prevenção é tudo que a gente faz ou deixa de fazer a fim de evitar os danos físicos, os sexuais, os morais, os psicológicos, qualquer dano que venha a atingir até a fase do desenvolvimento dessa criança e desse adolescente. A prevenção, ela... Oi? Só não está passando a apresentação, se você estiver passando. Eita, eu passei agora. Passei agora. Eu acho que é o delay. Está numa tela falando sobre a prevenção das violências. Para mim ainda está na tela sem a apresentação. Como é que está para você, gente? Só para a gente saber. Agora passou. Passou agora. Passou? Pronto. Vai lá. Mas eu tirei do modo apresentação, tá? Tá sim, o modo apresentação, exatamente. Vai lá. Vou deixar assim. Pronto. Tá. E aí, a prevenção, gente, é tudo que a gente faz ou deixa de fazer, a fim de evitar os danos físicos, sexuais, morais e psicológicos. A prevenção deve andar sempre lado a lado com a resposta. Não adianta pensar em uma ação e uma campanha para prevenir, aí eu vou trazer um exemplo, prevenir o trabalho infantil, se eu não tenho, enquanto rede de proteção, mecanismos que vão combater o trabalho infantil. Porque eu vou incitar em toda a sociedade, né, uma situação, mas eu não tenho como responder essa situação. Então, a prevenção ela deve andar lado a lado com essa resposta às violências. E precisa sempre, gente, da articulação dos atores do território com o planejamento, com a elaboração e com a implementação de ações conjuntas. Não dá para pensar em uma ação e uma campanha de forma estanque. O que é isso? Uma ação e uma campanha que eu vou fazer hoje e nunca mais eu vou olhar para ela. Nunca mais eu vou pensar no desdobramento dessa ação em campanha. Eu faço, por exemplo, uma caminhada ou uma ação de sensibilização na sociedade, no município, e pronto, parei. Não. Essa ação ela precisa ter um planejamento, um objetivo,
né, o planejamento, uma elaboração e implementação de ações conjuntas, um desdobramento. Então, quando a gente fala de ação e campanha, a gente precisa também pensar nessa perspectiva, tá? Eu passei já um outro slide. E como é que a gente realiza essa prevenção das violências? Reconhecendo, primeiro, né, que a violência ela existe e que é um problema, né, que não pode ser banalizado. A gente não pode olhar, por exemplo, uma situação de violência doméstica, onde a criança ela é vítima, né, ou muitas vezes testemunha de violência, e banalizar. A gente precisa reconhecer que ela existe. Desenvolver sempre um programa de educação sobre a violência, e isso é no trato nosso, com o nosso par também, né, com a nossa rede de proteção. Não dá para falar sobre prevenção e violência e estarmos, enquanto rede, nos maltratando, né, enquanto parceiros. Então, a gente precisa também desenvolver um programa de educação sobre a violência para dentro e para fora, realizar trabalhos preventivos com os pais, com os cuidadores, com as pessoas que exercem a parentalidade, ou seja, as pessoas que cuidam das crianças, criar sempre um ambiente de inclusão de crianças e adolescentes invisibilizados, ou seja, crianças negras, crianças indígenas, crianças com deficiência, que são, muitas vezes, invisibilizados, crianças que precisam de um atendimento, às vezes, muitas vezes, de forma especial, né, porque precisa de um atendimento específico, e também pensar em agir contra a desigualdade de gênero e racismo em todas as esferas da vida. Além de promover mudanças físicas para modificar ambientes inseguros, tem espaços que não protegem as crianças, então a gente precisa pensar também em ações que possam vir a proteger e garantir estruturas legais que proíbam as violências contra a criança ou adolescente e o acesso aos serviços. Então, muitas vezes eu recebo lá no canal: Catiusca, quais as ações e campanhas que eu posso realizar? Se você focar nessas estratégias de prevenção, já tem pano para manga aí de muita ação que pode vir a acontecer no município, tá? Pensando em ambiente seguro, pensando em uma ação articulada, fazendo uma ação conjunta com a educação, fazendo uma ação conjunta com a cultura, fazendo uma ação conjunta com a saúde, e sempre com foco na prevenção e resposta também às violências. Tá? Eu estou passando bem rapidamente, porque isso aqui a gente já conversou em outro momento. E como eu posso fazer isso? Realizando oficinas nas escolas, né, para abordar a prevenção da violência e elaborar, talvez, ações ou campanhas sobre o tema. E isso está muito relacionado também à educação que protege, lá do resultado sistêmico 2. Aí vocês percebem, né? A gente está falando aqui do resultado sistêmico 6, mas há uma interlocução direta com os demais resultados, porque a gente está falando de proteção. A gente pode também, enquanto município, realizar oficinas com os profissionais da saúde, e aí é importante reconhecer que a violência existe, ter um diagnóstico dessa situação no nosso município, entender que realidade é essa, até para ser mais assertivo, identificando qual é o tema que eu vou trabalhar com os profissionais da saúde. Eu coloquei saúde aqui, mas podem ser os profissionais da educação, os profissionais de outra política. Ofertar formação entre pares, para os núcleos e pelos núcleos também, em temas, e aí a gente foca muito aqui em gênero e racismo, porque aparecem muitas situações, né, de violência nesse sentido. Inserir, e aí dentro da política de assistência social, no PAIF e no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, oficinas com famílias sobre prevenção à violência na primeira infância, falando sobre a parentalidade positiva, a disciplina não punitiva. Existem muitos materiais, gente, que trata, né, dessa temática. Então, quando a gente pensa em ação e campanha, a gente precisa pensar nessa perspectiva, tá, de fortalecer a rede, de promover ações que, de fato, garantam a proteção das crianças. Tá? Se eu estiver sendo muito rápida, vocês me interrompam. E depois coloquem no chat também algumas perguntas. E aí, o que é que precisa ser feito para realizar as 5 ações e campanhas? Primeiro, identificar as situações de violência e de violação de direitos no município. Eu preciso ter um retrato. O que é que o meu município apresenta? Catiusca, no meu município, eu identifico que há mais situações de violência doméstica. Tem muitas crianças que passam por essa situação por ser vítimas ou testemunhas de violência. Então, precisa focar nisso. Não, Catiusca, eu percebo que há muita situação de trabalho infantil.
Então, precisa focar. Então, é identificar quais são as situações de violência e de violação de direitos, planejar e elaborar sempre de forma conjunta essas ações estratégicas para prevenir as violências, e aí não é só identificar. Se eu identifico, eu preciso fazer algumas ações prévias para que, de fato, não aconteça mais. Então, são ações de prevenção, planejar e elaborar sempre, e disseminar as ações para alcance dos agentes públicos e da sociedade em geral. Tá? E aí, focando no que a gente precisa fazer para esse resultado sistêmico e para a entrega do resultado sistêmico, nós trazemos aqui até uma foto do formulário que está lá na PCJ, né, na plataforma Crescendo Juntos, que é um formulário específico que fala das estratégias de disseminação para alcance dos resultados. Vocês podem utilizar nas campanhas e nas ações muitos mecanismos de disseminação, rádios, panfletos, cartazes, canais de comunicação. Nesse formulário, há espaço para vocês socializarem isso. No formulário, é importante identificar sempre e utilizar as oportunidades e ações existentes. Eita, Catiusca, eu preciso fazer uma ação e campanha sobre o combate ao racismo. Mas já há, na educação, uma ação específica sobre isso. Então, eu posso, sim, conversar com a equipe da educação e fazer uma ação conjunta. E isso vai se configurar como uma ação e campanha de prevenção à violência. E tudo isso, gente, precisa estar registrado no formulário. Muita gente pergunta assim, eita, Catiusca, eu já fiz essa ação e campanha, mas eu coloquei tudo num formulário só. Para nós que estamos analisando os documentos, é como se fosse uma ação única. Se for 3 ações, se for 5 ações, precisa, para cada ação, um formulário. Então, quando for pensar em uma ação específica, para cada temática específica, precisa um formulário para cada ação. Lembrando que essas 5 ações a gente está com um prazo já fechado, praticamente, né? Porque depois de amanhã, que vence esse prazo, e pelo que nós temos conhecimento, não vai ser prorrogado, e é uma ação, né, é uma atividade que, de fato, precisa constar na PCJ, então a gente precisa correr com isso. Nós temos alguns dados, né, e nós divulgamos esses dados em relação a quem já fez essa entrega, mas há muitos municípios ainda que não realizaram essa entrega, e aí a gente vai querer escutar um pouquinho quais são as maiores dificuldades, tá? Nós trazemos aqui também alguns pontos de atenção para o registro, né, das ações e campanhas. Tem ações e campanhas que se reportam a temas relacionados à saúde, à violência contra a mulher, à gravidez na adolescência, e esses temas, se não tiver uma relação direta com a prevenção de violências contra crianças e adolescentes, não se configura como uma ação e campanha para esse resultado. Tá? Então, Catiusca, eu vou fazer uma ação e campanha de valorização à vida, né? De combate ao suicídio, aquele Setembro Amarelo, que eu recebi muitos. Essa ação, se não tiver uma relação direta com a prevenção à violência contra crianças e adolescentes, não se configura. Precisa, na descrição do formulário, deixar isso muito claro. Como? Eu vou fazer uma ação e campanha para que as crianças que estão passando por uma situação, e aí é saúde, tá? É saúde mental. Passando por uma situação de discriminação ou de sofrimento psíquico, elas possam, de fato, ser atendidas no canal de saúde, na política de saúde. Isso não se configura como uma ação e campanha, de fato, diretamente ligado à prevenção à violência contra criança e adolescente. O que é que na PCJ a gente sempre coloca, e está lá também no formulário, como temáticas sugeridas? Trabalho infantil, abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, o combate ao racismo, situações que traz realmente, e bullying, que apareceu muito também, podem sim ser configurados como ações e campanhas de prevenção à violência, mas essas temáticas relacionadas à saúde, à gravidez na adolescência, uso abusivo ao álcool e outras drogas, violência contra as mulheres, e aí, gente, é contra as mulheres. Se nessa violência contra a mulher respinga para a criança, que muitas vezes, infelizmente, respinga, né? A criança, ela sofre também com essa situação vivenciada no ambiente familiar ou no ambiente comunitário, aí sim
pode ser configurado como uma ação em campanha de prevenção à violência contra a criança, tá? Então, isso é importantíssimo que vocês tenham em mente quando for registrar no formulário. Uma outra coisa, é importante, no formulário tem 2 campos, o alcance direto da ação, ou seja, qual é o quantitativo, o número, né, de alcance dessa ação, diretamente, ou seja, com atuação direta ao público. Eu fiz uma palestra e estavam presentes 50 pessoas. Esse é o alcance direto. Mas essa palestra, ela foi divulgada na internet e 200 pessoas assistiram à palestra. As 200 pessoas é o alcance indireto, porque eu não estava diretamente ligada a esse público, mas ela se beneficiou porque assistiu à palestra. Então, é importante entender o que é alcance direto e o que é alcance indireto, para que o registro também aconteça a contento lá no formulário. Tá? Eu falei de uma forma muito geral, trago também alguns recursos que estão disponíveis, né, no site do CEF, na plataforma Crescendo Juntos, em todos os canais. Tem material do Crescer Sem Violência aqui, que exploração é essa, que abuso é esse, que corpo é esse. Tem a lei da escuta protegida, o curso, que muitos já fizeram. Tem materiais falando, né, da comunidade escolar, na prevenção e resposta às violências. Tem o guia de escuta especializado, tem muito material legal que vai subsidiar de fato, a organização dessas ações de prevenção às violências. Tá? Então, é isso. Eu falei de forma muito rápida. Eu vou parar aqui a apresentação, porque eu quero muito escutar vocês e dizer que a gente está aqui à disposição. Nós estamos nessa reta final e a gente precisa realmente ter uma escuta de vocês para apoiar da melhor forma possível, porque a gente está aqui juntos e juntas, né, para que, de fato, a gente consiga alcançar esse resultado. Os números ainda estão muito pequenos, né, em relação a essa entrega. Né, a gente tem os dados da Paraíba, nós temos os dados de Pernambuco e de Alagoas, e a gente entende a dificuldade. Então, estou aqui à disposição. Falei de uma forma muito geral, porque a gente já tinha conversado muito sobre isso, e está aqui aberto o canal. Tá? Josué está com a mãozinha aberta, ou aberta não, levantada. Tem uma pergunta também anteriormente, Cátia, de Helena, e ela perguntava sobre essa questão de ser um formulário ou 5 formulários num único PDF. Certo. É um formulário para cada ação, Helena, mas se você organiza cada formulário em um PDF só, pode, não tem problema nenhum, tá? Porque, porém, às vezes... Não por formulário, né? Uma ação por formulário. Eu vou fazer uma ação de prevenção e uma campanha, né, de combate ao trabalho infantil. Eu vou registrar essa ação em um formulário. Eu vou fazer uma outra ação contra o abuso e exploração sexual. Então, vocês vão colocar em um outro formulário. Mas quando for enviar na PCJ, vocês podem juntar tudo em um único PDF, em um único documento, ou seja, em um único registro, mas para cada ação e campanha é um formulário, tá bom? Algumas pessoas estão precisando sair. Maria está aqui no chat também, né? Agradecendo. Mas fiquem à vontade. Agora é o momento de a gente tirar dúvidas. O Josué está com a mão levantada, eu vou abrir o microfone para ele. E eu fui bem rápida, porque eu sei que o dia hoje é corrido. Tá aberto, Josué, fica à vontade. Josué, você tá aí? Tá. Tá aberto o microfone, no caso está liberado, né? Só você abrir aí. Pronto. Bom dia, Catiúcia. Bom dia a todas as pessoas da CERT, essa equipe abençoada que vem nos orientando, nos dando esse apoio grande, para que a gente possa chegar à certificação. Olha, vê só, eu estou com uma situação lá na PCJ, nesse resultado sistêmico 6, eu estava dando uma revisão lá, e eu não sei se, nesse momento da revisão, eu reenviei as 5 campanhas que a gente fez no ano de 2022. A gente já foi pontuado lá no Marimba que é top, mostrando que a gente já fez. Mas eu já estou com as propostas prontas. Algumas vai ser as mesmas que a gente fez, mas tem algumas modificações. Aí eu gostaria desse apoio de vocês. Já entrei lá no canal da CERT, mas até agora não
obtive resposta de ninguém. Estou precisando desse apoio. Por gentileza, dá para vocês tirar essa dúvida? Claro, claro, Josué. Agora, a gente vai olhar, tá, Josué, a tua situação, o que é que aconteceu? Muitos municípios que realizaram as 5 ações e campanhas de 2023 postaram em 2022. Se no teu caso já saiu aqui no Carimba que é top, é porque você postou no local correto, né? Porque nós olhamos para a base e identificamos que você fez a postagem no local correto. Mesmo assim, eu vou te chamar no canal, porque é uma situação muito específica, para que, de fato, a gente consiga atender da melhor forma possível e tirar todas as tuas dúvidas. Mas se apareceu lá no Carimba que é top, é porque está tudo ok com a tua entrega. Eu vou só registrar aqui para poder, assim que concluir aqui o nosso encontro, te chamar, tá bom? Mas... É Catiúcia, é? É Catiúcia que está falando comigo? Catiusca, isso, sou eu. Ô, Cátia, eu peço também licença a vocês, que eu vou trabalhar, aí eu vou precisar sair da live, tá bom? Tá certo. Qual é o seu município, meu querido? Deixa eu só... Feira Nova, Pernambuco. Poxa, Feira Nova. Feira Nova tá ok, eu lembro. Mas eu vou te chamar, tá bom? A gente conversa. Tá bom. Olha, Eu te agradeço, muito obrigada pela participação e estamos à disposição, viu? Eu te chamo já. Tá ok, obrigado. Tchau. Nada. Tchau. Gente, eu sei que está todo mundo realmente com muita coisa hoje, mas a gente precisa focar nessas entregas. Como eu falei, a gente está com uma adesão baixíssima, né, de entregas desse resultado e dessa ação específica. E aí eu queria muito ouvir vocês, como o Josué falou, quais são as dificuldades, o que é que a gente pode, né, enquanto acerte, apoiá-los nesse sentido, para essa entrega acontecer a contento, para que de fato essa entrega aconteça, porque muitos ainda não entregaram. Então eu queria muito ouvir, né, ouvir a todos, todas e todes, para que de fato a gente consiga apoiar, tá bom? Eu acho que Michele colocou alguma coisa aqui em relação ao reforço na mobilização, né, dos pares. Mas eu não estou vendo nenhuma outra pergunta, Eulália. Até o momento não tem pergunta, não. Todo mundo Diana sabia. fez o mesmo que Josué, postei no mesmo de 2022, inclusive até estranhei, pois não saiu no Carimba que é top. Exatamente Diana. isso, a gente precisou se atentar, né, esse espaço da postagem, porque lá constava 2022 e tem o espaço de 2023. Mas não se preocupem, vocês podem retificar essa postagem para o espaço de 2023, e hoje também sai outro Carimba que é top, viu? Isso. E mais. A gente está aí nessa mobilização justamente para isso. Tiveram alguns municípios que fizeram postagens ontem e aí perguntaram se ainda ia sair carimba. Vai sim. A gente está nesse vão até sexta-feira para que a gente cumpra essas entregas. Principalmente porque, assim, não é agora que o município vai realizar as ações, né? Não é essa semana. Todo mundo já realizou. A questão agora são os registros. Então, é esse movimento de intensificar o registro que aconteceu, né, das atividades em 2023. E aí, é nessa forma que a gente está apoiando para que esse registro fique claro e seja lá postado, já que as outras entregas foram para 31 de março, né, mas essa tem 12 de janeiro aí na porta batendo. Na próxima semana a equipe da Acerte volta, todo mundo, a gente vai traçar o planejamento, na realidade, para apresentar, já está encaminhado, mas para apresentar para vocês, né, do que vem por aí das entregas, e já começar esse movimento. Já iniciando. Eulália, a Keila colocou aqui no chat também, né, que ficou clara a forma como postar os critérios, os assuntos, a abordagem, que ela tem uma dúvida, e aí ela pode ficar à vontade depois para falar. A Joselane também traz que uma das dificuldades do preenchimento dos formulários é que os setores deixam para a última hora, e aí foi um desabafo dela mesmo, né, em função, né, das várias atividades, e aí não retornaram ao trabalho, né, devido ao recesso, situação de renovação do contrato, alguma coisa nesse sentido. E Keila pergunta também sobre a live as próximas lives das entregas, né, dos próximos meses. Que aí a gente está nesse processo de planejamento, como você já bem colocou. Nas próximas semanas a gente já deve lançar para vocês uma live também dessa agenda desse semestre de 2024.
O importante agora que vocês já têm no foco desde o final do ano passado é a implementação do PMPI, né? É também a questão da implementação da Lei de Escuta Protegida, a reunião do CNBCA, que inclusive eu estava vendo ontem, falando de surpresa para mim, eu não tinha mexido na PCJ, eu realmente entrei em recesso, desliguei tudo. No dia 29 foi postado o relatório do meio período, 29/12, está lá na PCJ já, com os indicadores de vocês, né? Dos municípios de 2023, a base já atualizada. Justamente a Emília perguntando aqui, a linha de base já está atualizada? Está, Emília, desde o dia 29/12, está lá postado já a base, o relatório meu período de 2023 para vocês. Acessem lá para ver como o município está caminhando. Você encontra lá na parte dos indicadores. Aí tem lá, relatório de meio período 2023, está com a data de 29/12 de 2023. O Unicef deu antes do ano novo de presente para nós. É isso, gente. Assim, Keila disse que tinha uma dúvida, eu não sei se a sua dúvida foi sanada, eu acho que era sobre as lives, né, os nossos próximos encontros, e a gente está aqui à disposição. Essa questão que José coloca, dos municípios, infelizmente, os setores não fazerem registro, é muito real. Mas aí é uma coisa que a gente precisa, infelizmente, fazer essa mobilização nesses últimos dias, porque está às portas, né, na realidade, essa entrega de sexta-feira, e aí é um registro apenas, né? Infelizmente, é o momento de vamos chamar o povo, unir forças, né, balançar para que a gente consiga apenas fazer esse registro, porque as ações já aconteceram. Né? E aí não deixar de registrar, porque é uma entrega, como é uma entrega cumulativa, isso conta muito, né? Aconteceu em 2022 e em 2023, acho que é de suma importância. Verdade, Eulália. Eu queria aproveitar aqui esse espaço até para falar sobre a lei da escuta protegida, né? Muita gente perguntando como é que eu vou comprovar a lei, como é que vai ser essa comprovação? Vocês viram que houve a prorrogação até 31 de março, e essa prorrogação vai ser apresentada aí pela equipe, né, do Unicef ainda. Como vai ser, né, essa comprovação? De que forma vai ser essa comprovação? Eu sei que muitos municípios já se organizaram em relação à criação de decreto, ao comitê gestor, aos fluxos, ao protocolo. Muitos municípios já têm isso, e é importante que mantenha esse ritmo, tá? Porque aí, à medida que o Unicef, ele disponibilizar como vai se dar essa comprovação, vocês já estão com esse caminho andado. Então, é importante aproveitar esse espaço para falar sobre, também no resultado 100/6, da comprovação da lei da escuta protegida, tá bom? E sobre o indicador do CIPIA também, e aí a gente está num momento agora, de janeiro, de organização interna, para estruturar um apoio técnico a toda a rede de proteção e, em muito especial, aos novos conselheiros tutelares em relação a esse indicador, que é o registro no CIPIA, tá? A Diana levantou a mão. Fica à vontade, Diana. Matheus, amor, bom dia todo mundo. Saudade de vocês, de aperrear vocês. Já conhece meu nome, já conhece minha carinha, né, Eulália? Pelo aperreio, né? Minha gente, é só uma dúvida, que agora chega a bater o desespero. Eu olhando aqui na plataforma, porque eu estou assistindo e já olhando aqui na PCJ. Eu só estou achando aqui a atividade referente 2022. Inclusive, eu já tinha colocado lá também. Tinha ficado em dúvida. Eu fiz, meu Deus, será que é só acrescentar a 2023 aqui? Aí já vim, já peguei e coloquei para concluir a atividade. Ficou como atrasado, deu desespero. Não, eu não vou conseguir abrir agora, porque eu estou no meu computador e a PCJ está aberta no outro, que eu trabalho com 2, assim. E não consigo olhar agora. Mas eu vou dar uma olhada na tua situação específica. 2022, nós tínhamos um prazo que foi 12 de janeiro de 2023, que passou, isso. Já foi. 2023, a gente tem até depois de amanhã. E tem uma aba específica que tem embaixo, naquele textinho, 31 de dezembro de 2023, salvo engano. É nessa parte, nessa aba, que você inclui
as informações e os formulários referentes a 2023, tá? Não é no de 2022, não. É no de 2023. Pronto. Estou tentando achar, mas... É na PCJ, onde tem o texto sobre as 5 ações e campanhas. Aí você vai ver que tem duas postagens. Uma que tem uma data, que é 31 de dezembro, salvo engano, 2022, e uma outra com 31 de dezembro de 2023. É essa 2023. É lá que você posta. Pode ser também, gente, que muita gente esteja com essa dificuldade de identificação, tá? Eu vou dar uma olhada. Achou? Achei, mulher, agora achei. Realmente, tem razão, tá aqui, prazo 31/12/2023, tem razão, e em cima tá 2023, atividade 5, né, 5 ações, campanhas, tá certinho, obrigada. Nada. Pronto, é nesse campo aí, tá? Corre, que a gente tá com um prazo curtíssimo. E a gente vai fazer, né, Lália, como você colocou, o Carimba que é top, dos que já conseguiram postar desde a segunda para cá. Tá? Deixa eu aproveitar a dúvida de Emília aqui no chat, onde ela fala que seria importante o plantão tirar dúvidas sobre o relatório do meu período. Ontem, em atendimento, também recebi de alguns municípios essa sugestão, né? Porque ficaram com algumas dúvidas em relação a esse novo relatório do meu período, né? Com algumas inconstâncias de dados e tudo. O que é que a gente está se preparando já? Como a gente sempre constrói essa agenda a partir de cada entrega, a gente faz esse processo de mobilização, seja de plantão tira dúvida, seja de sala aberta, e aí nós vamos, sim, fazer esse movimento, né, de orientação, de perceber esse relatório do meu período, de conversar sobre ele, tirar as dúvidas de vocês. Nós vamos nos preparar para ele, inclusive porque, para mim, falando especificamente, eu vi ontem, né, esse movimento que ele já estava lá postado, que realmente me permitia esse recesso. Mas a gente vai, sim, fazer esse movimento de olhar para esse relatório do meu período junto com vocês e citar todas essas dúvidas. Jailson está perguntando, Cátia, se ainda podem enviar as ações de 2022. Isso, eu estava respondendo, ia respondê-lo aqui no chat. Mas Jailson, pode. Eu só oriento que agora, como a gente tem esse prazo de 2023, o foco seja 2023. Né? Se você teve em 2022 algumas ações que teve desdobramento para 2023, você pode aproveitar essas informações e até se realmente as ações convergiram, né, e foram realizadas em 2023, para que o foco seja 2023. 2022 o prazo já passou, a gente não vai olhar para ele, tá? Nós vamos olhar para o prazo de 2023. Então, você tem um campo aberto ali na PCJ que você pode postar. Eu só oriento e sugiro que não olhe para ele agora, porque o nosso foco realmente é esse prazo em função da certificação, né, que todo mundo quer e que é obrigatório, né? Se o município ele não apresenta as ações, as 5 ações e campanhas, isso vai impactar muito na certificação do município. Então, o foco é 2023, tá bom, Jailson? Não impede, mas eu não orientaria ter esse olhar para 2022, não. Agora, não. Tá? Luísa pergunta aqui sobre a implementação da lei. Ela falou que a resolução feita pelo CMDCA é válida como comprovação? Não. A resolução, ela vai subsidiar as tuas atividades, Luísa, em relação à implementação da lei. Mas a comprovação para essa implementação ainda vai ser apresentado pelo Unicef. O Unicef vai apresentar qual vai ser, na verdade, o mecanismo, né, de implementação, e a resolução, ela não é material ou instrumento que comprove a implementação da lei, não, tá? Ela vai realmente subsidiar. Tá, Luísa? Espero que tenha tirado Agora, a dúvida. Agora, se a dúvida dela em relação à resolução do CMDCA comprovar a criação do comitê, aí sim. Porque pode ser uma resolução pelo CMDCA ou pode ser um decreto municipal, né? Pelo prefeito. Ela pode fazer a resolução para... ela pode fazer a resolução para criar o comitê.
Isso, Mas para exatamente. comprovar a implementação da lei, não. Né? Porque uma coisa é você criar a resolução e, pelo CMDCA, criar o comitê, estabelecer e ter isso muito bem organizado e que está sendo bom, né? Que muitos municípios já conseguiram fazer. Isso é muito bom, Luísa. Mas para comprovar a implementação da lei no que diz respeito à certificação do selo, aí a gente ainda está aguardando o Unicef se posicionar, tá bom? Mas ela levantou a mão, fica à vontade. Mas a Rosilene também, né, tinha levantado a mão. Bom dia, tudo bom? Estão me ouvindo? Sim. Estamos. Desculpa só ter conseguido entrar agora, mas é que a respeito dessas 5 ações, a gente teve uma dúvida, e eu só vim ver do ano passado a resposta da orientadora, eu não sei quem foi, sobre que deveria ser uma de cada, por exemplo, uma de cada ação, ao invés de ser as 5 de violência, teria que ser específica. E a gente acho que fez 3 juntas. Aí eu queria ver, porque lá ele não disse que teria que ser, quando a gente pega o formulário, e lá na plataforma do CIR, ele não disse que tem que ser exclusiva. O que foi que a gente fez? A gente fez a campanha, por exemplo, a Maio Laranja, em todas as escolas. Então, a gente contava como se fosse cada uma ação. O Conselho Tutelar fez uma, Secretaria de Desenvolvimento Social fez outra. Aquela prevenção da sexualidade, da... Está ouvindo? Estamos ouvindo. Estou ouvindo. Pronto. A gente fez aquele combate à exploração sexual, fez o de racismo, do bullying. E o de 2022 foi contado só 3, apesar da gente ter feito em 7. Deixa eu te falar, Rose. Eu vou te chamar de Rose, tá? Já estou na intimidade. Ok. Rose, é o seguinte, e foi muito bom você trazer isso. Muita gente tem dúvidas. Catiusca, são 5 ações de temas diferentes? Sim, são de temas diferentes. Por quê? Infelizmente, né, a violência ela está multifacetada, são várias situações de violência. E aí, quando o Unicef ele solicita aos municípios estratégias de ação e campanha para enfrentamento, né, de prevenção e enfrentamento a essas violências, sugere também algumas temáticas. No caso específico, Rose, você pode ter apresentado algumas ações que não estão diretamente ligadas à prevenção e resposta às violências. E aí a gente falou um pouco quase agora, assim, por exemplo, ação de violência contra a mulher. A violência contra a mulher é uma ação que está muito relacionada ao combate a esse tipo de violência contra a mulher. Se nessa situação e no formulário você especifica que nessa situação a criança ela foi vítima ou testemunha de violência, que tem uma causa ou consequência com essa violência, é considerado. Mas muitas situações de saúde mental, por exemplo, Setembro Amarelo, né, que aí, de fato, não é diretamente ligado a só criança e adolescente, ou no formulário não é especificado, acaba não sendo configurado como uma ação e campanha de prevenção e resposta às violências. E aí o Unicef ele sugere algumas temáticas, como trabalho infantil, o combate ao racismo, e aí, por esse motivo, muito provavelmente, foi pontuado, acho que com 3 ações. Pode ter sido isso, tá? Eu posso dar uma olhada e te dou um retorno mais específico. E aí, essas ações, são 5 ações e campanhas de temáticas diferentes, que vocês precisam apresentar em formulário, cada uma em um formulário específico. Mas eu fiz 3 ações com a escola. Eu fiz uma palestra, eu fiz uma caminhada, um exemplo. Eu fiz uma palestra, eu fiz uma caminhada e fiz uma formação com os professores. Cada ação dessa, ela está relacionada a uma temática. E aí você precisa colocar isso num formulário. Se você vai falar sobre, por exemplo, bullying, essa ação e campanha sobre o bullying, com essas especificidades, né? Você vai falar sobre uma palestra, você vai fazer uma formação, você precisa colocar num formulário único. Eu vou falar agora sobre o combate ao racismo. Aí já é uma outra ação e campanha, tá? Então, a ação e campanha é da temática. E as atividades que eu vou realizar para cada temática é que eu vou colocar no formulário.
tá? Isso é uma dúvida muito recorrente, não é só sua, não, é de muita gente. E de fato, confunde quando a gente vai fazer o planejamento e a elaboração das ações. Mas cada ação e campanha tem uma temática, e para cada ação e campanha eu posso fazer várias atividades, tá? Não, está bem esclarecido. Só que eu acho que agora, já em janeiro, vocês colocaram um card com as 5 ações específicas. Foi a única vez que eu vi, talvez já passaram desapercebido. E a gente estava entrando, porque às vezes a gente está na temática de direito da criança e acaba falando dessas 5 ações. Só que na hora de comprovar, ela não está específica. E outro ponto que eu estava vendo, se são 5 ações, o que eu tenho imaginado, cada ação vale 4 décimos. Se acertou 3, então daria 1,2. E lá está um ponto. Eu não sei, eu só não, a pontuação não é assim, não. A pontuação são 2 pontos. Um ponto em relação ao prazo, se você entregou no prazo, e o outro ponto diz respeito à entrega propriamente dita. São 5 ações e campanhas. Se você, de fato, entregou as 5 ações e campanhas, aí se pontua também, tá? Então, é um ponto do prazo e é um ponto da entrega. Não tem esses décimos. Assim, é 1 décimo, 2 décimos, não. É sempre um ponto do prazo e o ponto da entrega. Pronto. Aí, do que eu vi, a gente das 5, a gente tinha feito 3 que comprovadamente. Não tem mais prazo para fazer mais outras 2? Não. Exclusiva? Não, aí eu vou aproveitar essa tua fala até para responder aqui alguém que colocou como a correção de 2022 só aconteceu no final de 2023, que isso pode prejudicar. Não. Nós analisamos todos. Houve realmente um prazo maior para essa análise, e aí levando em consideração também o respeito que a gente tem, tá, de todos os materiais, porque a gente olha de forma muito minuciosa, e isso não vai prejudicar vocês, porque quem entregou no prazo e entregou as 5 ações, mesmo com os comentários que nós colocamos, pontuou, tá? O que realmente precisava ser feito era a entrega no prazo e a entrega propriamente dita. Se isso aconteceu, isso não vai prejudicar vocês, mesmo que a análise tenha sido feita posteriormente. Isso não vai prejudicar. O que prejudica é a entrega fora do prazo e a não entrega. Isso sim prejudica. Porque, de fato, o município, se ele não faz a entrega fora do prazo, ele não pontua, não leva um ponto. E se ele também não faz a entrega propriamente dita, aí ele não pontua. Então, alguém colocou aqui, ficamos um pouco prejudicados com relação a isso? Não fica, tá? Mesmo que a gente tenha feito essa análise posterior, tá, Rose? Então, mesmo que essa entrega tenha sido feita depois, e a gente... depois não, que a nossa análise tenha sido feita depois, a gente não vai prejudicar o município, não há essa intencionalidade de jeito nenhum, muito pelo contrário, a gente quer que todo mundo pontue. E por isso que a gente está aqui correndo contra o tempo, né, para que todo mundo entregue no prazo, todo mundo entregue, de fato, as situações e entregue como a gente está sugerindo, cada ação e campanha em um formulário específico. Tá bom? Muito obrigada, já aliviou bastante. Nada, meu amor, nada. Luísa está com a mãozinha levantada e depois Jardiel. Fica à vontade, Luísa. Olá. Bom dia. Todo mundo me escuta bem? Sim. Sou de Campo Alegre, Alagoas, e eu perguntei no sentido de que é um dos primeiros passos a questão da resolução para a questão da criação do comitê. E aí, teve uma live ano passado falando sobre a lei da escuta protegida, explicando como é que ia ser, falar até sobre a questão de um formulário, para que a gente pudesse preencher, como aconteceu também com... A gente preencheu da implementação ano passado. Não sei se... Sim. Não foi isso? Que a gente preencheu. Não sei se vai ser desse mesmo jeito para a questão da lei da escuta protegida, porque como tem um prazo que foi ampliado até março, aí, e a gente sabe que o calendário da gente é até junho, aí eu fico pensando quais são os... Assim, eu sei que vai ter a questão das capacitações, desse comitê, a necessidade
de se criar os fluxos e os protocolos, né, de acordo com cada política, para que a gente venha dentro da nossa realidade, fazer de forma bem, foi até feito algumas outras capacitações com a gente enquanto municípios, mas eu queria ter assim, uma ideia do como seria essa comprovação, porque como a gente está lutando contra o tempo, quanto antes a gente se organizar, até porque tem outras atividades, né, do plano de ação da gente do município, para que a gente faça um cronograma junto ao grupo aqui de trabalho, e a gente desenvolva as atividades para atender o cronograma do Unicef. Aí eu fiquei preocupada nesse sentido. Pronto, Luísa. Em relação à comprovação da lei, e foi uma dúvida geral, todo mundo estava esperando como comprovar, porque, de fato, há um passo a passo, né, para que, de fato, a lei ela seja implementada. A criação do comitê, estabelecer os fluxos e o protocolo, ele acaba, de fato, todos esses passos acabam subsidiando a implementação da lei. Mas a comprovação, como nós sempre conversamos, ainda não foi apresentada pelo Unicef. Essa comprovação foi discutida e entendendo também a complexidade dessa implementação da lei, né? A lei da escuta protegida, ela precisa ser implementada, entendendo também qual é o contexto onde cada município se encontra, qual é a rede de proteção que existe em cada município, e, claro, o Unicef, ele vai fazer de forma a atender da melhor forma os municípios. Então, mesmo que esse documento ele não tenha sido apresentado ainda, em função dessa comprovação que é necessária, por isso que houve a prorrogação, fiquem tranquilos e tranquilas, porque isso vai ser apresentado, tá? Um formulário ou um questionário, a gente não sabe ainda como vai ser, mas todo mundo vai ficar ciente de como comprovar. Esses passos, eles precisam ser dados, independente dessa comprovação. A implementação da lei ela só vai acontecer à medida que houver realmente uma estrutura, né, uma organização do município para implementar. Então, esses passos eles não precisam ser paralisados até comprovar, precisa continuar. Mas a comprovação em si vai acontecer em breve, né, de como vai ser essa comprovação, tá? Então, fique tranquila. Eu aproveito, antes de Jardiel até falar, nós lançamos no finalzinho do ano passado também um questionário, um formulário, com um mapeamento em relação ao resultado sistêmico 6, de como vocês estão se organizando, não só em relação à lei da escuta protegida, mas também com as situações e outras atividades, até sobre o CIPIA, né? E aí, nós prorrogamos para até 31 de janeiro, entendendo também que todo mundo está com foco, né, nas situações, e depois dessa semana, aí a gente vai retomar esse mapeamento, porque a gente precisa entender quais são as potencialidades e os desafios também de cada município para esse resultado sistêmico, tá? Então, fica tranquilo, Luísa, vai ser apresentado, vou falar sobre o CIPIA, Joselano, fica tranquilo que vai ser apresentado, tá? E todo mundo vai comprovar, porque todo mundo já está nesse caminho, né, de estruturação, de comitê gestor, aí vai ser tranquilo, tá bom? Tá. Obrigada, viu? Nada, meu amor. Jardiel e Rose, eu acho que esqueceu de baixar a mãozinha. Baixa a tua mão, Rose. Bom dia. Certo, esqueci. Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia, tudo. Eu só quero fazer só algumas observações. Eu sou aqui de Palmeira dos Índios, Alagoas. E eu sempre falei nesse sentido, eu digo assim, que eu caí de paraquedas, sabe, no selo. E como é difícil garantir o direito da criança e do adolescente. Eu queria ter problema com crianças, porque crianças você conversa, você vai sensibilizando, você vai... Agora, adulto, meu Deus, como é difícil, gente. Como é difícil você pedir uma documentação, como é difícil você alinhar, como é difícil, e eu sei a necessidade dos mobilizadores, como é complicado. Eu falo enquanto estou como articulador e eu fico questionando muitas das coisas, sabe? E eu gosto, assim, de fazer tudo antes para não causar problema. Porque como é difícil você pedir, por exemplo, você sabe o que deve fazer, você sabe o sistema que tem que alimentar, você sabe qual é seu dever e a obrigação, e, infelizmente, eu costumo dizer sempre que esse câncer chamado político, ele estraga tudo, ele estraga todo o sistema
para a proteção da criança e do adolescente, isso em todos os sentidos. Isso me deixa amargurado, porque se você sabe o que tem que fazer, faça o seu melhor, independentemente de político, de A, de B e de C. Esse é a princípio que eu quero dizer nesse sentido. E por que eu estou relatando sobre isso? Porque assim que eu assumi o selo, eu peguei toda essa demanda, eu li toda a documentação, eu compreendo o que deve ser feito, eu sei a importância que se tem, mas ao mesmo tempo eu fico fragilizado, porque hoje, graças a Deus, a gente já colocou na plataforma as 5 ações, ou até mais, que foram realizadas, o intersetorial, que isso é importante dizer. E como foi difícil, eu venho desde outubro pedindo, eu venho desde outubro cobrando, eu venho desde outubro, gente, pelo amor de Deus, vamos embora, gente, vamos, e eu não aguento mais, porque você passa como se fosse cobrar, você passa como se fosse pegar briga com o povo, e eu não gosto disso. É uma situação muito triste, eles sabem a importância do selo que é. E eu já marquei uma reunião para conversar com o gestor, porque é desumano demais. E eu entendo que, infelizmente, esses cargos que se tem é de vereador tal, é de X tal, é de fulano de tal. E esse ano, por ser um ano político, pense como é horrível você conseguir documentação. E eu fiz um check-up geral de tudo do selo, tanto na PCJ, como também no painel, que eu acho fantástico o painel. Vocês, quem teve essa ideia brilhante de fazer, eu me situo mais no painel do que a PNCJ, que às vezes eu fico perdido. Mas o painel, para mim, ele é uma forma de orientação tão grande no mundo, porque eu mostro os dados, eles querem saber os dados. E aí, eu analisando, nós só tivemos uma entrega que infelizmente não tivemos condições de fazer, que foi com relação à questão das famílias. E eu fiquei muito triste, porque eu vinha cobrando tanto tempo, eu vinha pedindo, minha gente, vocês não têm noção. Ultimamente, eu estou pedindo tanto que estou se parecendo o Papai Noel, de tanto pedir as coisas para o povo. E isso é muito triste. E a minha preocupação o ano passado nós fizemos a reunião do CDMDCA, todo mundo, reunimos todo o grupo, analisamos e tudo. E não enviei ainda, porque eu estava esperando o resultado sistêmico de cada, aliás, os indicadores sociais de cada eixo sistêmico, para poder finalizar, mas eu estou observando aqui que só tem os resultados de 2022. Eu sei que é para março, mas se eu não estiver enganado. Mas eu queria, o máximo possível, otimizar e enviar essa documentação, porque eu fico muito preocupado. E aqui eu só vejo que foi lançado lá na PNCJ um documento de 26, deixa eu dizer a data certinha, 26/12/2023. Eu posso utilizar esses dados, porque nós já esquematizamos tudo, nós já organizamos, porque, pelo que eu entendo, eu tenho que assinar e o presidente do CDMDCA também assinar nesse sentido, para a gente enviar na plataforma. Como também eu fiquei esperando, eu mandei mensagem, eu conversei com a menina e nunca obtive resposta com relação à questão da LOAS, né, do município. Eu enviei ela completa, porque não obtive resposta. E por que eu estou justificando isso? Porque a minha realidade, eu sei que cada um tem uma realidade diferente. A minha realidade, se você pedir um documento agora, você manda ofício e não responde, eu tenho que ir lá fazer plantão na porta das secretarias. Você não tem noção de quanto isso me chateia. E às vezes não responde, não atende. Olha, só Deus para ter misericórdia. Então, o que é que eu peço? Olha, hoje são 10. Então, nós temos 2 dias para finalizar essa atividade. Tudo bem que nós finalizamos, mas não foi fácil. Imagine, desde outubro para conseguir, para colocar em dezembro, para não esperar dia 12. Então, o que é que eu peço? Quando vocês forem fazer essa live, eu entendo que vocês mandam antes, eu sei que alguns estavam de férias, mas assim, pelo menos com alguns meses de antecedência ou com 15 dias de antecedência, porque dá tempo da gente buscar. Imagine se eu não tivesse atento, porque eu fiz um cronograma de cada uma delas direitinho, quais eram essas entregas para fazer. Imagine se eu não tivesse feito. Imagine se eu tivesse despercebido e fosse pedir agora, não ia conseguir. Como, de fato, se vocês tiverem aí depois a curiosidade de olhar a cidade de Palmeiras, vocês vão olhar somente uma entrega que foi feita na data que a gente passou da data. Aí foi culpa do articulador? Não, porque eu pedi tanto no mundo esse negócio desse PAIF, e só Jesus para ter misericórdia. Então, é um apelo que eu faço nesse sentido, eu entendo e compreendo muito bem,
E eu quero parabenizar todos vocês da Certo, do Selo, que tem esse compromisso, esse carinho, mas eu fico me imaginando assim, se eu não tivesse feito, como é que eu ia fazer agora em 2 dias? Tudo bem que é responsabilidade nossa, minha, de estar cobrando, de estar pedindo, mas infelizmente trabalhar com pessoas, minha gente, é muito, muito, muito difícil. Foi uma demanda que eu peguei muito grande, como eu digo, caí de paraquedas, mas eu só solto a mão depois do resultado. Mas eu vou dizer a você, por várias vezes eu já queria desistir de tudo isso, porque não é, minha gente, juro a vocês, é algo que, se a gente não tiver uma saúde espiritual, mental e emocional, a gente adoece. A gente adoece porque, assim, as pessoas sabem o que tem que fazer e realmente não fazem. Parece que fica depois, e você fala e você diz. Eu peço desculpa por estar relatando isso, pode ser que seja angústia de outras pessoas também, mas se nós conseguirmos otimizar melhor ainda, é que eu sempre falo para a equipe do selo, gente, não vamos deixar nada de última hora. Vocês sabem a responsabilidade que tem? Vamos deixar a responsabilidade que tem. Se a gente tiver o documento e puder enviar antes, vamos enviar antes, porque a gente dá aquela aliviada, respira e vai partir para a próxima atividade. Porque para deixar tudo de última hora, para deixar, esperar que acerte, ela vai ter uma live, explicar tudo direitinho, que as meninas são amorosas, elas explicam totalmente, vocês sabem, o nosso público, como é difícil de entregar aquilo que nós pedimos. Juro a vocês, até hoje, eu estou esperando responderem os e-mails e os ofícios que enviei. Como é difícil. E carne de pescoço, minha filha, esses conselheiros tutelários, Jesus, Deus te misericórdia e tome posse desse... Jardiel, assim, eu agradeço muito, né, a tua fala, e você traz um ponto que é importantíssimo em quem está na gestão, né, de política pública, que é planejamento. Quando a gente se propõe a fazer algo, a gente precisa se organizar para fazer isso. Então, eu só estou tentando entender se você está falando isso e fez algum pedido específico, né, para que a gente pudesse também, nessa antecipação, né, de algumas atividades que precisam ser feitas, a gente precisa também ter o cuidado no pedido a vocês. É isso aí, a gente vai, e sempre, né, nós, enquanto equipe Acerte, e em parceria sempre com o Unicef, nos organizamos sempre para não fazer nenhum pedido com poucos dias, né? Muito pelo contrário. Por exemplo, esses encontros, essas lives, com exceção desse, né, porque iniciamos o ano agora, né, as nossas atividades essa semana, foi feito agora, né, esse lançamento desse encontro de hoje. Mas todos os outros nós temos um planejamento prévio e encaminhamos sempre com uma semana, no mínimo, de antecedência, para que todo mundo se organize nos seus horários. A Acerte já tem uma dinâmica, né, de toda quarta-feira realizar os encontros. Então, isso é importante e o que você traz também é muito importante para a gente. A gente agradece, viu? Rapidinho, só lhe atrapalhando, peço desculpa. Mas, assim, eu sei que vocês colocam no grupo, eu acho isso fantástico. Posto os top 10, posto o carimbo que fez, isso é ótimo, porque isso vai despertando na gente. Só que, assim, além do selo, tem outras demandas que eu já estou organizando isso para focar somente no selo. Eu sei que vocês acompanhamento, mas por que eu fiz essa fala? Porque imagine, se nós passarmos despercebido nesse momento, não é de agora que vocês vem pedindo há muito tempo, e assim, você sabe que quando a gente vai pedir algo a determinadas pessoas que estão na parte, em determinada parte, eles demoram muito, eu não sei por que isso acontece, mas tudo bem, eu respeito, mas não é fácil. E assim, eu sei que vocês fazem isso. E o que é que eu digo nessas lives que são feitas, exclusivamente essa de hoje? É para dizer, gente, o alerta. Vocês precisam entender das entregas que precisam ser entregues, vocês precisam organizar a documentação, porque eu sei que existem dúvidas, né? E vai sempre existir dúvida. E nós ficamos com medo de postar algo que não deveria ser feito. Quando eu falo nesse sentido, é porque, assim, por exemplo, tem algumas documentações que nós precisamos agilizar antes dos prazos, né? Por exemplo, eu falei da LOAS, ninguém nunca mais me respondeu. E eu fiquei a esperar, eu digo, não vou esperar mais não, porque vocês não imaginam o quanto foi difícil. E é um documento público que parece não se
se não se torna público, e para você conseguir, menina, você tem que fazer que nem o outro, rodar a baiana e dizer, vamos embora, gente, ou dá, eu vou procurar chance maior. É assim. Então, assim, eu levo tudo de uma certa forma na brincadeira, mas com uma veracidade muito grande do compromisso que se tem. E todo mundo sabe a importância que tem um selo no município. E por isso que eu sempre digo isso. A gente tem esse cuidado com essa garantia. Nós temos que garantir esse direito da criança e do adolescente. Quando eu falo muito com os conselheiros tutelados, eu digo isso. Pense numa criança que você atende, coloque-se no lugar dessa criança, ou pense que é seu filho, ou pense que é seu sobrinho, um parente seu, um neto seu. Hoje vai ter a posse dos conselheiros daqui. E eu já tenho essa fala pronta que eles já sabem, para entender nesse sentido. E assim, eu agradeço muito, muito, muito a orientação que vocês darem, que vocês dão nesse sentido, né? Tanto aqui pelo grupo, como também individualmente. E assim, eu agradeço muito, muito, muito. E a minha pergunta só é essa, se eu já posso postar com esses dados que estão aqui, com relação à reunião do CDMDCA que já foi concluída. A gente já pontuou tudo direitinho, a gente já organizou. O que só falta mesmo é isso. Olha, Jardel, não está lá, pelo que eu estou vendo aqui, só tem 2022 e tem aquelas metas que eu já vi, que foi colocada de 2023. Se você me dizer, não, Jardel, não faça agora, porque ainda vai sair de 2023, então eu aguardo. Porque assim, já está tudo pronto no gatilho, para ir otimizando. E também com a questão do PMI. O PMPI já está pronto também, mas aí tem lá, eu olhei aqui na plataforma como a gente não entregou, e não tive essa orientação ainda do que realmente, verdadeiramente precisa para a gente correr atrás dessa documentação. Oi, Jadiel, deixa eu te explicar, aqui é o Lália falando, dá certo. São muitas dúvidas na tua fala, mas eu vou tentar pontuar cada uma delas. Em relação ao relatório do meu período, eu estava falando anteriormente, que foi liberado pelo Unicef no dia 29 de 12 de 2023. Inclusive, eu acessei ele ontem, né, quando voltei do recesso, então já está lá disponível, sim, o relatório de 2023, vocês podem observar esses dados. No campo Indicadores da PCJ, tem lá relatório do meio período 2023, postado em 29 de 12 de 2023. Essa é a data atualizada. Então, vocês podem sim se utilizar dessa base de dados, lembrando que a entrega é para 30 de março, né? Em relação a esse movimento de agenda em relação às entregas, a gente vem desde o mês de outubro falando dessas agendas de semestre. Na realidade, uma das primeiras lives sobre essa agenda do semestre, que contava com essas entregas, foi em agosto, né? E aí nós começamos todo esse movimento durante os 6 meses, e esse próprio plantão que foi reproduzido hoje, que na realidade é uma reprodução, um reforço, né, para esse movimento das indicações, também já havia acontecido em novembro, relembrando a vocês de todo esse compromisso, né, de todo esse planejamento. Mas a gente também sabe o quanto é difícil pôr em prática a questão da intersetorialidade, ainda tão falada e refalada por nós, mas a gente sabe também o quanto é difícil. Inclusive, foram pontos muito bons abordados na avaliação do final do ano com vocês mesmos, dos municípios, onde a gente viu que muitas vezes não dá para sobrecarregar exclusivamente o articulador, né? Por isso que foram categorias também criadas nessa edição do selo dos mobilizadores das outras áreas, para que funcionasse essa intersetorialidade, para que fosse possível essa conversa e que não sobrecarregasse, né, a ponto de desesperar, como você mesmo falou, exclusivamente o articulador, mas a gente também compreende, acolhe, né, e, sobretudo, reforça mesmo essa necessidade de sanar essa fragilidade do município quando ele não tem a intersetorialidade ligada ao selo de forma tão arraigada, porque vai ser com muita dificuldade os 4 anos, né? A gente tem plena consciência disso. E aí nós já havíamos, sim, falado dessas equações, não foi um plantão, né, surpresa de hoje. Desde novembro a gente vem reforçamos, falamos também no final de novembro, porque a gente colocou a questão de que a entrega era 31 de dezembro, né, não era nem 12 de janeiro, e aí estendeu-se para 12 de janeiro, e a gente veio mais uma vez aqui, na realidade, não cobrar, mas nos apoiarmos. Essa é a grande intenção, a gente está desde segunda no canal para esse processo de intenção, de apoio, né, para os articuladores. A gente sabe o quanto é difícil e acolhe esse desabafo, né, de vocês. Foi muito importante a questão de trazer essa fala na avaliação no final do ano, o
quanto foi importante também ter essas informações condensadas a partir daquele formulário, porque nos dá subsídios para melhorar isso ao passar do tempo, nas próximas edições, ou levar essa resposta também de vocês para instâncias maiores, para ver se a gente consegue dialogar de forma mais clara e aliviar isso, porque não é a ideia do selo Unicef, não é a proposta metodológica do selo Unicef ser fardo, né? Mas ser essa mola propulsora diante das políticas públicas que vocês já exercem no município. Então, é essa nossa grande intencionalidade. Né? Em relação também ao que você coloca da LOAS, esse cargo é meio que meu, né, do Resultado de 100%, eu não sei se fui eu que deixei de te dar a resposta, talvez tenha sido, desde já me desculpo, o fim de ano foi muito frenético para todos nós, né, com muitas observações, e aí, se foi você, eu vou procurar lá no canal e a gente conversa. Inclusive, eu queria anotar o teu município, né, para que eu te busque e a gente converse sobre isso, ou se foi um outro consultor também, a gente consiga se organizar melhor e dar essa devolutiva, tá certo? Gente, eu sei o quanto é difícil, né, a gente sempre fala sobre isso, por isso que as falas são de muito acolhimento, de muita empatia, de muita corresponsabilidade junto com vocês, porque a gente precisa, de fato, levar esses 6 meses, né, que vem com muita força aí, de uma forma mais leve, para que a gente não se sobrecarregue além do que a gente já está, né? A gente precisa, de fato, ser rio que corre, né, por entre as pedras. É isso que a gente precisa, porque as pedras vão se apresentar todos os dias em diversas instâncias da nossa vida. Então, a gente tem que ser correnteza e não represa, né? Porque a represa a gente vai sufocar e transbordar. E aí a gente perde a graça, a gente perde o estímulo. Eu sei que é muito difícil, por vezes, ser correnteza, mas a gente precisa se estimular a isso. Né? E lembra aquela velha frase de Chico Xavier, né? Isso também passa, e vai passar. E de uma forma exitosa, né? O que a gente precisa hoje mesmo é se apoiar, se acolher, e a equipe Dá Certo está aqui, iniciando esse 2024 exatamente para isso, e acolhendo também as angústias do coração de vocês, para poder a gente dar as mãos, sabe? Às vezes a gente não vai nem conseguir tirar essa angústia, porque é coisa muito do território, é coisa muito da articulação, né, política, gestão, mas o que a gente puder, inclusive nos nossos planejamentos aí, vem muita coisa boa para estar mais próximos de vocês nesses 6 meses, né? Essa é a nossa intenção, e a gente vai fazer de tudo, tá certo? Mas vamos essa vontade, esse desejo, né, essa orientação, essa verdade que eu quero trazer para vocês, que a equipe Dá Certo está começando, né, 2024. É com esse entendimento de que a gente puder fazer para tirar um pouquinho essa sobrecarga, para partilhar essa sobrecarga, tanto nossa quanto de vocês, a gente vai fazer, a gente vai ser rede, certo? Se dá as mãos, a gente vai ser rede. E é isso aí, ser rio que corre. Viu? Um cheiro bem grande para você. Meu Deus, que coisa mais linda, Eulália. Assim, a gente sabe, né, desses desafios, mas quando a gente escuta palavras assim, a gente entende, a Honorina colocou aqui, nunca mais quero ser articuladora. E a gente entende esse desabafo, a gente sabe que é difícil, mas estamos sempre juntos e juntas e juntos, sempre, sempre, sempre. Não é realmente fácil, não. E a qualquer momento, gente, a qualquer momento, nós vamos estar aqui, ó, à disposição, se no canal, se aqui nesses encontros, numa escuta no telefone, nos apoiando, né, sempre. É muito bom fazer parte desse time. E não é só o time Acerte, é o time Paraíba, Alagoas e Pernambuco, tá? É muito bom, muito bom. Vamos começar o ano assim. E essa questão aqui, né, que o Rosilene também coloca, e que é muito importante o apoio da gestão financeira. A gente tem toda essa compreensão. Eu acho que, gente, um instrumento incrível foi o formulário de avaliação. Nós temos dados compilados de forma, inclusive foram apresentados quem pôde participar do plantão, né? A gente tirou essa licença poética para estender além do tempo, a gente foi até quase meio-dia, mas quem ficou com a gente viu o quanto foi importante essa construção para a gente ter subsídios e levar para as próximas edições. Acho que é isso que a gente precisa, sabe? Flexibilizar os processos. A gente já vem num século de muita agilidade, às vezes de muito imediatismo, e a gente precisa mesmo ouvir para poder flexibilizar processos, né? Não somos máquinas, somos humanos, né? A gente tem sangue correndo nas veias. E aí a gente precisa muito mais flexibilizar os nossos processos, já que a tecnologia vem muito avançada,
já tem outras coisas muito avançadas, mas a gente precisa, sim, construir esse processo com muita leveza, assim, né? Porque senão realmente deixa de fazer sentido. E eu abraço também, sabe? Eu acho que é Meire com o selo Unicef, eu gosto muito de Meire com esse identificador de selo Unicef, dizer que realmente eu serei sempre uma realista esperançosa. Eu também, eu sou assim. Né? Eu gosto de tratar as coisas dessa forma, trazendo sempre esperança, mesmo diante das realidades mais difíceis. E aí a gente vai construir isso de forma assertiva, porque desistir não é opção. Descansar até pode ser, mas desistir não é opção. Viu? Estamos juntos. Deixa eu só abrir um parênteses aqui rapidinho. Sim, me diga seu município para eu lhe procurar. Jardiel, Palmeira dos Índios. Palmeira dos Índios, sei. Isso. Na realidade, eu digo assim, que esse momento desses encontros, eu costumo dizer assim, é o momento de nós lavarmos a alma, de dar aquela respirada e parar um pouco, porque ficamos mais leves, ficamos mais tranquilos com essas informações. E eu vejo muito esse compromisso que vocês têm com relação ao selo nesse sentido. Ficamos amargurados, né? Eu bem queria ficar somente exclusivo para o selo, mas infelizmente o município, não sei, enfim, não vê isso. Então, além do próprio, da articulação, tem outras e outras demandas, como deixei claro naquela avaliação que foi feita. E na minha concepção, eu sempre digo assim o seguinte, quando começa a dança das cadeiras, aí muda tudo. Ah, você não vai ser mais porque você não é de partido tal. Isso é horrível. Qual é uma sugestão para vocês pensarem na próxima edição do selo? Quando o prefeito ele assinar, ele deve, sei lá, portaria ou algo desse tipo, o que deve ele fazer é deixar a pessoa exclusivamente para o selo, para fazer esse trabalho. Porque quando você pega outras demandas, as coisas vão desandando nesse sentido, porque assim, o fardo é pesado, gente. Não vamos ser, como é que eu posso dizer, hipócrita de dizer que não. O fardo é pesado, mas é nesse momento que nós compartilhamos as nossas angústias, os nossos medos, as nossas aflições, e é esse momento que nós temos para dizer assim, ó, dar aquela respirada, a gente dá aquela aliviada, um vai pegando o peso de um, o outro vai pegando o peso de outro, e aí vai ficando, dando as mãos e seguindo. Porque o que nos motiva, além de tudo isso, é saber que nós estamos fazendo a nossa parte, nosso esforço para garantir os direitos das crianças e adolescentes, cada um no seu município, né? E isso é que deixa mais contente. E eu não vou mentir, eu gosto de desafio. Para mim está sendo um desafio maravilhoso, de raiva, de estresse, de dizer, minha gente, pelo amor de Deus, de pegar no cabelo de algumas pessoas, mas a experiência, assim, é fantástica. Eu já tinha dito há algum tempo atrás, não quero ser mais não, pelo amor de Deus, angustiado com muita coisa, mas tudo passa, como você acabou de dizer, tudo passa. E o mais importante é que nós estamos fazendo a nossa parte, né? Mas, assim, eu agradeço de coração todas as explicações, também por essa acolhida, né? Eu me sinto abraçado, mesmo distante, por vocês e por cada um de vocês que estão aqui dos outros municípios, porque, assim, é esses momentos que são importantes. Porque, além de cuidar dos demais, daqueles realmente que precisam, nós também cuidamos de nós nesse momento. E eu agradeço muito, viu? Muito obrigado e tenham um bom dia a todos. Ai, muito bom ouvir vocês, gente, muito bom. Renova, sabe, as forças, que a gente sabe, né, dos desafios, mas a gente tem um foco, tem um olhar lá na frente, né, e é com esse olhar lá na frente, do que a gente quer alcançar, que a gente vai sair correndo e vai tirando as pedras do caminho e vai conseguindo, né? Estamos juntas e juntos, sempre. Não sei se tem mais alguma pergunta, algum comentário. Acho que não. Não. Vamos embora. Estamos... Vamos embora fazer acontecer no município. Obrigada, viu, por tudo. Relembrando que a equipe voltou uma parte, o restante volta na próxima semana, mas estamos à disposição no canal. Estamos Eulália, Catiusca, Salete também em Alagoas, David em Pernambuco. Qualquer dúvida nos chamem, nos convoquem, certo? Qualquer dúvida também em relação ao monitoramento, nós tivemos algumas demandas de acesso à PCJ, nos procurem, que nós vamos nos ajudando durante essa semana e foco nessas 5 ações. Obrigada pela disponibilidade de todo mundo. Eu desejo um 2024 para nós de muita luz, sabe, de muita iluminação mesmo nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Acho que é isso que a gente precisa. E vamos ser rio que corre, minha gente, porque
pedra a gente vai encontrar todo dia, certo? Já coloquei na agenda. Serrinho que corre. Viu? Se represa não, que a gente doia. E doia. Um cheiro bem grande para todo mundo. Obrigada pela presença. Em breve vem muito mais informações. O ano está só começando. Tá bom? 2024 lindo pra gente. Que tchau, seja. gente. Vamos abrir as câmeras só para a gente fazer um registro, se vocês puderem. Vamos, a gente já ajeita os cabelinhos. Ó, Diana ajeitando o cabelo. Ah, coisa linda, todo mundo. Vamos lá. 3. Ainda tem gente abrindo. Coisa boa. Vou registrar agora. Só mais um minutinho. Vou fazer outro. Lindos! Um cheiro bem grande, um dia lindo para vocês. Obrigada, gente. Obrigada. Feliz Ano Novo. Para nós.